Terra caía em seu rosto, punhado após punhado. Jared Stone, o chefão do Império Stone, o homem que fazia toda Chicago tremer de medo, estava deitado no fundo de um poço profundo em um distrito industrial abandonado. Sua boca estava amordaçada. Suas mãos e pés estavam amarrados. A terra se acumulava em seu peito, seu pescoço, seu rosto. Acima do poço, uma figura permanecia imóvel, olhando para baixo. Garrett, seu próprio irmão, a única pessoa em quem Jared já havia confiado neste mundo. Você sempre disse que os laços de família são tudo. A voz de Garrett era fria como gelo. Então por que você tem tudo enquanto eu não tenho nada? Jared tentou gritar, mas apenas um gemido sufocado escapou de sua garganta. Garrett virou as costas. Continuem. As pás de terra caíam mais rápido. A escuridão engoliu tudo. Ele morreria ali, sem ser visto, sem ser lembrado, em uma cova anônima. Um dos homens mais poderosos da cidade, terminando sua vida em uma cova fria, enterrado pela pessoa que ele mais amava. Mas ele estava enganado, porque não muito longe um menino de 6 anos agarrava a mão de sua mãe, caminhando com dificuldade pela noite. Vivendo sob o domínio da pobreza, o menino lutava contra um defeito cardíaco congênito. Seu pequeno corpo era engolido por um moletom azul desbotado, o último presente de seu falecido avô. Mas aquele garotinho possuía um dom nascido de seu próprio coração frágil. A terra ainda não havia roubado seu último suspiro. Através do silêncio pesado do armazém, os ouvidos de Mason captaram um som que ninguém mais conseguia ouvir. Um arranhão rítmico e desesperado contra a terra solta. "Mamãe", ele sussurrou, com a voz trêmula, "tem alguém lá embaixo." E com apenas essas palavras, um pobre menino de 6 anos mudaria completamente o destino de um chefão da máfia. Esta é uma história de traição por um parente próximo, alimentada por uma ganância sem fundo que não conhece limites. É uma crônica da agonia aguda que vem quando a mão que você segurava se torna a mão que ataca. Mas, acima de tudo, esta é uma história sobre pessoas que não têm nada, mas possuem a coisa mais preciosa do mundo, a coragem de fazer o que é certo quando o mundo inteiro vira as costas. Se você quer saber o que aconteceu naquela noite fatídica, fique conosco até o final. Compartilhe este vídeo com alguém de quem você gosta, porque às vezes, uma única história pode mudar a forma como vemos a vida. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca mais perder outra história poderosa. Enquanto a terra subia lentamente sobre seu peito, Jared Stone não pensou no Império Stone. Ele não pensou nos contratos multimilionários. Ele não pensou em poder ou inimigos. No momento mais sombrio de sua vida, sua mente voltou para uma noite chuvosa, 18 anos antes. Naquela noite, o quarto úmido e manchado de mofo no lado sul não continha nada além de 2 irmãos e o som interminável da chuva caindo sem pausa. Garrett, de 11 anos, estava encolhido no canto, seus ombros estreitos tremendo em ondas. Ele chorava de fome, chorava de frio. Chorava porque seus pais haviam sido tirados deles para sempre em um acidente de caminhão apenas uma semana antes. Jared, de 15 anos, se aproximou, caiu de joelhos e puxou seu irmão mais novo para seus braços. Ele o abraçou com força, como se pudesse protegê-lo de todo o mundo cruel lá fora. Então ele disse com a voz trêmula, mas cheia de determinação: "Escute-me, eu não vou deixar você sofrer assim nunca mais. Eu prometo, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou te dar a melhor vida que eu puder." Garrett levantou o rosto e olhou para ele, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. "Você promete?" "Eu prometo." E Jared havia mantido essa promessa, 18 anos. Das favelas a um império, de mãos vazias ao cume do poder, de um adolescente magro carregando frete por aluguel a um chefão que fazia toda Chicago tremer. Cada pedaço disso foi por Garrett. Cada pedaço disso para que seu irmão mais novo nunca mais tivesse que chorar de fome. Mas agora, aquele mesmo irmão estava à beira da cova, dando a ordem para enterrá-lo vivo. Jared não tinha medo da morte. Ele havia enfrentado o anjo da morte muitas vezes nesta vida castigada pela tempestade para temê-lo agora. O que ele temia era outra coisa. Ele temia fechar os olhos pela última vez sem nunca entender o porquê. Por que o irmão que ele mais amava, aquele por quem ele sacrificou sua vida inteira para proteger, o queria apagado deste mundo?
Essa pergunta cravou em seu coração de forma mais dolorosa do que a terra que continuava a subir em direção ao seu rosto. A terra continuou caindo. A escuridão engoliu tudo. E aquela pergunta sem resposta seguiu Jared Stone até a inconsciência. No submundo, Jared Stone era conhecido como o fantasma. Ninguém nunca tinha visto seu rosto durante os maiores negócios. Ele era a mão invisível que controlava metade da cidade. Mas para Jared, havia apenas uma regra que importava mais do que o poder, o laço sagrado da fraternidade. Ele disse uma vez a Winston Price, seu advogado e braço direito por 15 anos, "Eu não confio em ninguém além do meu próprio sangue. O amor pode desaparecer. A amizade pode ser comprada. A lealdade pode ser vendida quando o preço é alto o suficiente. Mas o laço sagrado da fraternidade não pode te trair. É a única coisa neste mundo que é verdadeiramente nossa." Garrett Stone, de 29 anos, era seu irmão mais novo, seu único parente vivo e a única pessoa em quem Jared confiava sem reservas. Ele deu a Garrett o cargo de vice-gerente financeiro do Império Stone. Ele deu a seu irmão acesso a todas as contas, todos os segredos, tudo o que ele tinha. Porque para Jared, Garrett não era apenas seu irmão. Garrett era a razão pela qual ele ainda estava vivo. A força que o carregou por todas as noites longas e sem luz, tudo o que restava da família. Mas Garrett Stone carregava um segredo que nem mesmo Jared jamais soube. Em seu escritório particular, no 42º andar da Torre Stone, Garrett estava sentado sozinho no escuro. O telefone em sua mesa começou a vibrar. A tela se acendeu. Um número familiar apareceu e seu coração se apertou. O credor. Garrett atendeu a chamada, sua mão tremendo levemente. A voz do outro lado era fria como gelo. "Você tem 72 horas restantes. $2 milhões. Ou você paga, ou já sabe o que acontece a seguir." Então a linha ficou muda. Garrett pousou o telefone e olhou para a tela preta. $2 milhões. Ele havia emprestado esse dinheiro para investir em um negócio que tinha certeza que daria certo. Pela primeira vez em sua vida, ele havia tomado uma decisão por conta própria, sem pedir a permissão de seu irmão. Pela primeira vez, ele queria provar que não era a sombra inútil de Jared Stone. Mas ele havia perdido tudo. E agora ele devia dinheiro para o tipo de homem com quem até o Império Stone não queria ter nada a ver. Garrett poderia ter contado a Jared. Seu irmão o teria salvado. Como todas as outras vezes, como ele havia feito nos últimos 18 anos, Jared estava sempre lá, sempre estendendo a mão, sempre resolvendo todos os problemas para seu irmão mais novo. Mas era exatamente isso que Garrett não suportava mais. Ele não queria ser salvo. Ele não queria estar em dívida. Ele não queria olhar nos olhos de seu irmão e ver pena disfarçada de amor. Garrett se levantou e foi até a janela. Chicago à noite se estendia diante dele como um tapete cintilante de luz. Milhões de lâmpadas piscavam. Milhões de vidas se desenrolavam lá fora. Mas ninguém conhecia Garrett Stone. Ele sussurrou para si mesmo, sua voz amarga. "Toda a minha vida, as pessoas só me conheceram como o irmão de Jared Stone. Quando eu entro em uma sala, eles perguntam onde ele está. Quando eu falo, eles esperam para ver se ele concorda. Quando eu tenho sucesso, eles dizem que é por causa dele. Ninguém me vê. Ninguém sabe meu nome." Garrett olhou para as ruas muito abaixo. Os carros, pequenos como brinquedos, deslizavam pela noite, e um pensamento sombrio começou a tomar forma em sua mente. Um pensamento que ele tentou esmagar por anos, mas que agora não conseguia mais conter. Se Jared desaparecesse, ele teria tudo. Dinheiro, poder e, mais importante do que ambos, ele teria uma identidade própria. Ele seria Garrett Stone, o chefe do Império Stone, não o irmão de alguém. Garrett se afastou da janela, sua sombra projetada contra o brilho da cidade. A decisão havia sido tomada. Não havia como voltar atrás. Não muito longe dali, no exato momento em que Garrett deu a ordem para cobrir o poço com terra, duas figuras se escondiam atrás de uma pilha de caixas de papelão velhas e desmoronando. Meredith Cole tinha acabado de terminar seu turno no bar às 11 horas daquela noite. Ela trabalhava lá 6 dias por semana, das 5 da tarde até tarde, servindo clientes bêbados por algumas gorjetas miseráveis. Seu filho, Mason, de 6 anos, estava sentado em um canto escuro do bar, esperando por ela por 3 horas inteiras.
Ele sentava-se quieto em uma cadeira de plástico velha, rabiscando em um guardanapo de papel com um toco de lápis, sem pedir nada, sem incomodar ninguém, porque ele sabia que sua mãe estava trabalhando, porque ele sabia que a família precisava de dinheiro, porque mesmo com apenas 6 anos, Mason já entendia que a vida não era fácil. Quando Meredith desamarrou o avental e saiu de trás do bar, ela viu que seu filho havia adormecido na cadeira, com a cabeça apoiada na mesa. Seu coração se apertou. Ela o sacudiu gentilmente para acordá-lo. Vamos, querido. Vamos para casa. Mason esfregou os olhos, pegou a mão de sua mãe e os dois saíram para a noite fria de Chicago. O vento de novembro cortava a carne como lâminas invisíveis. Meredith puxou o colarinho dele para cima, embora seu próprio casaco fino não pudesse protegê-la do frio. Eles não tinham dinheiro para o ônibus. Cada moeda era cuidadosamente contada para o aluguel, eletricidade, comida e, permita-de o mais importante de tudo, o remédio de Mason. Atravessar o distrito industrial abandonado era o caminho mais rápido de volta para o quarto alugado miserável do outro lado da cidade. Perigoso, mas economizava 30 minutos de caminhada. Com as pernas doendo após 8 horas seguidas em pé e uma criança de 6 anos que precisava dormir, 30 minutos eram um mundo inteiro. Mason caminhava ao lado de sua mãe. O moletom azul grande puxado tão para cima de sua cabeça que quase o engolia. O moletom era velho e gasto, seu azul desbotado pelo tempo, mas era a coisa mais preciosa que ele possuía. Seu avô o havia dado a ele antes de morrer de doença cardíaca. A mesma doença que Mason agora carregava dentro de seu próprio peito pequeno. Ele segurava firmemente a mão de sua mãe enquanto caminhavam pela escuridão do distrito industrial. Os armazéns abandonados permaneciam imóveis de cada lado como fantasmas gigantes. O som de seus passos ecoava no concreto rachado. Então, de repente, Mason parou. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. Meredith se virou e olhou para ele. O que foi, querido? Continue andando, está tarde, mamãe. A voz de Mason era pequena, mas cheia de preocupação. Eu ouço alguma coisa. Meredith se abaixou ao nível dos olhos dele. Ouve o quê, bebê? Pessoas ali. Mason apontou para um velho armazém a cerca de 50 metros de distância. Meredith seguiu a direção de seu dedo e viu o feixe fraco de uma lanterna piscando dentro do armazém. Sombras se movendo, vozes sendo levadas pelo ar. As palavras não eram claras, mas o suficiente para saber que várias pessoas estavam lá dentro. O instinto de uma mãe despertou instantaneamente. Meredith agarrou a mão de seu filho e o puxou de volta para a escuridão, atrás da pilha de caixas de papelão empilhadas ao longo da estrada. Ela segurou Mason firmemente contra si, uma mão cobrindo sua boca, a outra pressionando-o contra seu peito. Seu coração estava batendo forte, e através da fresta estreita entre as caixas, os dois viram tudo. 2 homens grandes seguravam pás, jogando uma pá cheia de terra após a outra em um poço profundo no meio do chão do armazém. Um terceiro homem estava por perto, dirigindo-os. Ele estava de costas para Meredith e Mason. Ele usava um terno preto, estava reto como uma lâmina e falava com uma voz fria, desprovida de toda emoção. Compactem bem. Voltem amanhã e despejem mais cimento sobre isso. Certifiquem-se de que ninguém nunca o encontre. Meredith podia sentir seu filho tremendo em seus braços. Ela o segurou mais forte, lutando para controlar o som de sua própria respiração. O homem continuou falando, sua voz tão calma como se estivesse discutindo o tempo. Está feito. Ninguém vai encontrá-lo. Este lugar está abandonado há 10 anos. Nem os ratos se aproximam. Então eles entraram no caminhão. Um caminhão preto sem placas estava estacionado nas proximidades. As portas se fecharam com um baque. O motor rugiu para a vida. Os faróis varreram a área onde Meredith e Mason estavam escondidos. Meredith parou de respirar. Mason fechou os olhos com força. A luz forte atingiu a pilha de caixas de papelão por um único instante, depois passou. O caminhão se afastou, o motor desaparecendo cada vez mais longe na distância até sumir na noite escura. Silêncio. Um silêncio sufocante se instalou sobre o distrito industrial abandonado. Havia apenas o grito agudo do vento através das molduras das janelas quebradas. O barulho de metal enferrujado batendo em metal.
Em algum lugar no escuro, e a respiração ofegante de mãe e filho. Meredith lentamente tirou a mão da boca de Mason. Ela soltou um longo suspiro, tentando se acalmar. Temos que sair daqui agora mesmo. Ela pegou a mão dele, prestes a puxá-lo, mas Mason não se moveu. Ele ficou congelado, olhando para o armazém, para o lugar onde o poço acabara de ser preenchido. Mamãe! Sua voz tremeu, mas havia algo em seus olhos que fez Meredith parar. Tem alguém lá embaixo naquele buraco. Meredith olhou para ele e depois olhou de volta para o armazém. Ela não conseguia ouvir nada. Nada além de silêncio e escuridão. Mas Mason permaneceu ali, seus olhos arregalados fixos nela com uma urgência desesperada. Eu consigo ouvir, mamãe. Alguém está respirando debaixo da terra. Meredith olhou para seu filho, seu coração dividido entre o instinto de sobreviver e a voz da consciência. Ela apertou o aperto na mão de Mason, sua voz urgente. Querido, temos que ir agora mesmo. Aqueles homens podem voltar a qualquer momento. Mas Mason não se moveu. Ele ficou ali, seus olhos arregalados fixos em sua mãe, com um apelo desesperado. Mas mamãe, tem alguém lá embaixo. Eu consigo ouvi-lo tão claramente. Meredith caiu de joelhos e segurou seus ombros com as duas mãos. Escute-me. Não há nada que possamos fazer. Os homens que estão aqui são perigosos. Eu tenho que proteger você. Você entende? Mason começou a chorar. Lágrimas rolaram por suas bochechas finas, mas ele ainda se recusava a sair. Ele balançou a cabeça repetidamente, sua voz embargada pelas lágrimas, mas inabalável. Eu consigo ouvi-lo, mamãe. Alguém está respirando, muito fraco, mas eu consigo ouvi-lo. Ele vai morrer se não o salvarmos. Meredith se levantou e olhou para o armazém escuro, depois de volta para seu filho. Sua mente girava com 1000 pensamentos. Ir ou ficar? Segurança ou consciência? Ir embora e continuar vivendo ou ficar e possivelmente perder tudo? Mason tinha apenas 6 anos. Ele havia nascido com um defeito cardíaco congênito. O médico disse que ele precisava de uma cirurgia dentro de 1 ano ou seu pequeno coração não aguentaria. Mas essa cirurgia custava centenas de milhares de dólares. E Meredith era apenas uma garçonete de bar ganhando um salário miserável. Ela havia trabalhado em 2 empregos, ficado sem comida, ficado sem roupas decentes, economizado cada moeda que podia, e ainda assim o que ela tinha não era nem 1/10 do necessário. Se algo acontecesse com ela esta noite, quem cuidaria de Mason? Quem encontraria o dinheiro para sua cirurgia? Quem o abraçaria quando ele estivesse com medo? Contaria histórias para ele todas as noites, o amaria incondicionalmente. Mas se alguém estivesse morrendo lentamente sob aquela camada de terra, a apenas algumas dezenas de metros de distância, e ela fosse embora, como viveria consigo mesma? Como olharia nos olhos de seu filho todos os dias e explicaria que sua mãe escolheu a segurança em vez de salvar uma vida humana? Meredith olhou para Mason. Ele estava ali, encharcado de lágrimas, mas não recuou. Em seus olhos jovens e claros, havia uma determinação que ela nunca tinha visto em nenhuma criança de 6 anos. E naquele momento, Meredith entendeu que seu filho estava lhe ensinando algo sobre coragem, sobre o que era certo, sobre o que significava ser humano. Ela respirou fundo, depois soltou o ar lentamente. Tudo bem. Sua voz tremeu, mas estava firme. Mas você tem que me prometer uma coisa. Se algo perigoso acontecer, nós corremos. Não olhamos para trás. Ok. Mason assentiu, as lágrimas ainda presas em seus cílios. Eu prometo, mamãe. Os dois se moveram em direção ao armazém. Meredith se abaixou e pegou uma barra de ferro enferrujada que estava na beira da estrada, segurando-a com força na mão para proteção. Seus passos tremiam, mas não pararam. Mason caminhava ao lado dela, uma mão segurando a dela, a outra apontando para frente como uma bússola viva. Quando chegaram ao poço, Meredith viu que a terra havia sido jogada de volta apressadamente. O chão ainda estava solto, ligeiramente elevado acima do piso circundante. Ela se ajoelhou ao lado dele e deixou a barra de ferro de lado. Mason ficou ao lado dela, inclinando a cabeça enquanto ouvia. Aqui, mamãe. Ele apontou para um ponto abaixo. Eu consigo ouvi-lo muito claramente. Ele está bem aqui embaixo. Meredith não conseguia ouvir absolutamente nada. Apenas silêncio e vento. Mas ela acreditou em seu filho. Ela tinha que acreditar nele. Os dois começaram a cavar.
Meredith usou as mãos nuas porque a barra de ferro era muito cega para mover a terra. Suas unhas quebraram uma por uma, o sangue escorrendo e se misturando com o solo frio e úmido. Mas ela não parou. Enquanto Meredith lutava contra a terra pesada, Mason usava suas pequenas mãos para limpar a poeira perto da superfície. Seus olhos fixos no ponto onde o batimento cardíaco fraco parecia mais alto. 5 minutos se passaram. 10 minutos se passaram. Nada. Apenas terra. Terra e mais terra. Meredith estava exausta. Suas mãos latejavam de dor. Sangue e lama cobriam seus dedos, suas unhas quebradas, irregulares e doloridas. Seus ombros queimavam. Todo o seu corpo tremia de frio e fadiga. Ela se sentou ofegante. Querido, talvez você tenha ouvido errado. Estamos cavando há tanto tempo e não há nada aqui. Mason parou de cavar e olhou para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gotas claras rolando sobre as bochechas sujas de terra. Mas ele ainda não desistia. Ele se virou e continuou a arranhar a terra com suas pequenas mãos, agora vermelhas de frio e arranhadas. Não, mamãe, eu ainda o ouço. Ele está tentando respirar. Muito fraco. Mas ele está esperando por nós. Não podemos deixá-lo. Meredith olhou para seu filho, para aqueles ombros minúsculos se esforçando, para aquelas mãozinhas que não paravam de raspar a terra, para a determinação feroz nos olhos de uma criança, do tipo que até mesmo os adultos muitas vezes nunca encontram. E ela sentiu vergonha. Vergonha por estar pronta para desistir enquanto seu filho de 6 anos ainda estava lutando. Ela se ajoelhou novamente, pressionou a mão, pressionou as mãos na terra e continuou cavando, com os dentes cerrados contra a dor, sem reclamação, sem hesitação. 2 minutos depois, os dedos de Meredith tocaram em algo. Ela congelou, seu coração batendo descontroladamente. Cabelo humano. Querido, ela gritou, sua voz quebrando. Realmente tem alguém aqui. Você estava certo. Os dois cavaram mais rápido então. Descontroladamente, desesperadamente, eles jogaram terra para o lado, rasgando camada por camada. O rosto de um homem emergiu lentamente sob a pálida luz da lua. Seus olhos estavam fechados. Seus lábios estavam azulados por falta de oxigênio. Sua pele estava tão pálida que parecia quase sem vida. Mas seu peito ainda subia. Mal, fracamente. Mas ainda subia. As mãos de Meredith tremeram enquanto ela puxava o pano da boca do homem. No instante em que o pano se soltou, ele explodiu em uma tosse violenta, todo o seu corpo convulsionando enquanto o ar voltava para seus pulmões. Ele inspirou com o desespero de um homem se afogando, quebrando a superfície depois de ser mantido por muito tempo debaixo d'água. Mason ficou ao lado dela, lágrimas escorrendo por seu rosto manchado de sujeira. Mas eram lágrimas de alegria. Ele agarrou a mão de sua mãe, sua voz trêmula e brilhante de felicidade. Ele está vivo, mamãe. Ele está vivo. Nós o salvamos. O quarto alugado de Meredith ficava no 5º andar de um prédio antigo sem elevador em Lincoln Park. Era tão pequeno que mal cabia uma cama estreita pressionada contra a parede, um canto de cozinha com um fogão a gás velho e algumas panelas amassadas, e uma mesa de madeira cuja tinta havia descascado há muito tempo. Uma luz fraca entrava pela pequena janela, lançando raios pálidos de luz do sol sobre as paredes manchadas de umidade e mofo. Jared Stone abriu os olhos. Sua cabeça parecia que estava sendo partida ao meio. Cada centímetro de seu corpo doía. O cheiro de mofo enchia seu nariz, buzinas de carros, vozes gritando, os sons da rua abaixo subiam. Ele não entendia onde estava. A última coisa que lembrava era a escuridão. A terra cobrindo lentamente seu rosto e a expressão fria de Garrett olhando para ele da beira do poço. Você acordou. Uma voz jovem e clara gritou, tirando Jared do caos de seus pensamentos. Ele virou a cabeça e viu um garotinho sentado em uma cadeira de plástico ao lado da cama. A criança usava um moletom azul grande e segurava um lápis na mão, rabiscando algo em uma folha de papel velha. Seus grandes olhos castanho-âmbar olhavam para Jared com curiosidade aberta e alegria. Mamãe, ele acordou. O menino chamou em direção ao canto da cozinha. Uma mulher saiu. Seu rosto parecia cansado, com sombras sob os olhos, mas seu olhar era gentil e cheio de preocupação. Seu cabelo castanho escuro estava amarrado para trás às pressas, com alguns fios soltos caindo sobre a testa. Ela limpou as mãos em um avental velho e veio para o lado da cama. Você está se sentindo melhor?
Você estava enterrado sob a terra. Nós o desenterramos na noite passada. Jared tentou se sentar, mas a dor se espalhou por seu corpo e o fez fazer uma careta. Quem são vocês? Onde estou? Eu sou Meredith, Meredith Cole, e este é Mason, meu filho. Ela apontou para o garotinho. Foi ele quem ouviu você respirando debaixo da terra. Jared olhou para Mason, depois ao redor do quarto, paredes manchadas de umidade, uma longa rachadura atravessando o teto. Móveis velhos, nada de valor. Este quarto inteiro provavelmente não valia tanto quanto um dos ternos que ele usava todos os dias. E, no entanto, esta mãe e filho haviam salvado sua vida. Por que vocês me salvaram? Jared perguntou, sua voz rouca e... Vocês não sabiam quem eu era. Vocês não sabiam se eu era bom ou mal. Por que arriscariam isso? Meredith olhou para ele calmamente, sem a menor hesitação. Porque você é um ser humano e estava prestes a morrer. Eu não precisava saber quem você era. Eu só sabia que se eu fosse embora, você morreria debaixo daquela terra. Jared ficou em silêncio. Ele passou a vida inteira em um mundo construído sobre cálculos e esquemas. Ninguém nunca fazia nada sem um motivo. Ninguém nunca dava sem esperar algo em troca. Toda gentileza tinha um preço. Todo favor era uma transação. Mas esta mulher o salvou simplesmente porque ele era humano. Simplesmente porque ela não podia virar as costas para uma vida que precisava de ajuda. Sem exigência, sem condição, sem expectativa de pagamento. Mason se aproximou da cama e estendeu um copo de água. Aqui, beba isso. Mamãe diz que você precisa beber muita água para melhorar. Jared pegou o copo, sua mão tremendo levemente. Ele olhou para o menino, para aqueles olhos claros intocados pelo cálculo, para o sorriso inocente naquele rostinho magro. Obrigado. Sua voz saiu mais suave do que antes. Então o olhar de Jared pousou no moletom azul que Mason estava usando. Era muito grande para o pequeno corpo do menino. O azul havia desbotado com o tempo e o colarinho estava gasto e desfiado. É um moletom bonito, disse Jared. Mason sorriu, mas a luz em seus olhos de repente diminuiu. Ele abaixou a cabeça, seus dedos brincando com a bainha. Meu avô me deu antes de morrer. Jared ficou quieto, sem saber o que dizer. Mason continuou, sua voz pequena e distante, como se estivesse buscando uma memória que vivia em algum lugar profundo dentro dele. O vovô me disse que sempre que eu estivesse com medo, eu deveria vestir isso. Ele estaria comigo. Ele me protegeria. Seu avô deve ter sido um homem muito bom. Sim, senhor. Ele era muito bom. Mason assentiu. Então ele acrescentou em uma voz ainda menor, como se estivesse compartilhando um segredo. O vovô também tinha doença cardíaca, igual a mim, mas ele não tinha dinheiro para a cirurgia. Essas palavras atingiram Jared como uma faca cravada diretamente em seu peito. Ele olhou para Mason. O menino era tão magro que os ossos de seus ombros apareciam sob o tecido do moletom, menor que outras crianças de sua idade, usando o moletom grande de um avô que já havia morrido. E dentro daquele peito minúsculo, carregando a mesma condição cardíaca frágil que havia levado seu avô embora, Jared entendeu na hora. Se não houvesse dinheiro para a cirurgia, Mason morreria também, assim como seu avô. Era apenas uma questão de tempo. Nos dias seguintes, Jared observou em silêncio. Ele viu a força silenciosa nos olhos cansados de Meredith, a maneira como ela afinava sua própria sopa para que a tigela de Mason estivesse cheia, e a maneira como ela desabava em uma cadeira à meia-noite, apenas para acordar antes do amanhecer com um sorriso para seu filho. Uma noite, depois que Mason adormeceu profundamente, Jared ouviu a memória de uma conversa entre mãe e filho ecoando através do sonho febril do menino. Mamãe, quando vou fazer minha cirurgia no coração? Em breve, querido. Estou tentando. Eu não quero que você fique cansada. Você trabalha demais. Tudo bem se eu não fizer a cirurgia. Não diga isso, nunca diga isso. Eu vou encontrar um jeito. Eu prometo a você. Jared deitou na cama, fingindo dormir, mas seus olhos estavam bem abertos na escuridão, e ele viu Meredith sentada sozinha no canto do quarto, sob a fraca luz da rua que entrava pela janela. Ela segurava uma conta de hospital nas mãos, olhando fixamente para os números. Uma figura monstruosa que, com o salário de uma garçonete de bar e uma trabalhadora de lavanderia, ela nunca seria capaz de pagar, nem mesmo se trabalhasse até o fim de sua vida. As lágrimas de Meredith caíram em silêncio. Ela não chorou alto. Ela não reclamou.
Ela simplesmente deixou as lágrimas escorrerem, depois as enxugou, dobrou a conta com cuidado e a colocou na gaveta, como se estivesse guardando um fardo que tinha que carregar sozinha. Jared deitou ali, olhando para o teto, manchado pela umidade que se espalhava. Ele passou a vida inteira cercado por poder e dinheiro. Ele podia comprar qualquer coisa. Os carros mais caros, as casas mais grandiosas, as melhores refeições. Ele podia fazer as pessoas terem medo com um único olhar. Ele podia fazê-las curvarem a cabeça com uma única frase. Mas ele nunca tinha visto um amor como este. Ele nunca tinha visto um sacrifício como este. Ele nunca tinha visto ninguém disposto a lá passar fome para que uma criança pudesse ser alimentada. Disposto a desmaiar de exaustão para que uma criança pudesse continuar viva. Disposto a chorar sozinho na noite para que durante o dia ainda pudesse sorrir para seu filho. Jared sussurrou na escuridão, sua voz embargada pela emoção. Eles não têm nada. Sem dinheiro, sem poder, ninguém para ajudá-los, mas eles têm tudo. Eu não. Amor, sacrifício e a coragem de fazer o que é certo. Winston Price, de 55 anos, era o advogado e braço direito de Jared Stone há 15 anos. Ele era uma das poucas pessoas que conhecia o verdadeiro rosto por trás do Império Stone, e a única pessoa, além de Garrett, em quem Jared confiava completamente. Quando Jared desapareceu de repente, Winston foi o primeiro a sentir que algo estava errado. Garrett disse a todos que seu irmão havia partido em uma viagem de negócios inesperada para o exterior e não podia ser contatado. Mas Winston não acreditou nele. Em 15 anos trabalhando ao lado de Jared, ele nunca tinha visto Jared ir a lugar algum sem informá-lo primeiro. Ele nunca tinha visto Jared ficar incomunicável por mais de 24 horas. Algo estava profundamente errado. Winston começou a investigar em silêncio. Ele seguiu o último rastro conhecido de Jared, questionou as pessoas dentro da organização em quem confiava e, finalmente, após 4 dias de busca, encontrou uma pista que o levou ao distrito industrial abandonado. De lá, ele seguiu a trilha até o miserável quarto alugado em Lincoln Park. Quando a porta se abriu e Winston viu Jared sentado na cama velha dentro daquele quarto úmido e decadente, ele mal podia acreditar em seus olhos. "Chefe!" gritou Winston, sua voz quebrando. "Você está vivo, meu Deus! Eu estava tão preocupado que mal conseguia comer ou dormir." Jared olhou para o advogado mais velho e assentiu lentamente. "Estou vivo, Winston, por causa deles." Ele apontou para Meredith e Mason, que estavam no canto do quarto, olhando para o homem desconhecido que acabara de entrar com olhos ansiosos. Winston olhou para a mãe e o filho, depois de volta para Jared, incapaz de entender o que havia acontecido. Jared respirou fundo e falou com uma voz baixa e dolorida. "Garrett, ele fez isso. Ele deu a ordem para me enterrar vivo." O rosto de Winston ficou pálido, como se cada gota de sangue o tivesse deixado. Ele ficou congelado, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Garrett, o irmão mais novo que Jared amava mais do que sua própria vida, havia feito aquilo. Eu encontrei isso na cena. Winston enfiou a mão no bolso do casaco, tirou um pequeno objeto e o colocou na mão de Jared. Era um relógio. Jared pegou o relógio, sua mão tremendo. Ele o reconheceu imediatamente. Era o relógio que ele havia dado a Garrett em seu 25º aniversário, 4 anos antes. Na parte de trás estava a inscrição que ele mesmo havia escolhido. "Para meu irmão, para sempre ao meu lado." Lágrimas caíram dos olhos de Jared, pingando no cristal do relógio. Ele fechou a mão em torno dele, como se tentasse se agarrar a algo que havia se quebrado sem conserto. "Eu o criei desde que ele tinha 11 anos. "Winston", disse Jared, sua voz embargada pela emoção, "eu dei a ele tudo. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu ganhei. Foi tudo por ele." "Eu sei, chefe", disse Winston suavemente. "Eu sei o quanto você amava Garrett. Então por que ele faria isso comigo?" A pergunta pairou no ar úmido do quarto. Winston ficou em silêncio por um longo tempo, pesando cada palavra. Então ele falou lenta e cuidadosamente. "Talvez seja porque você deu a ele demais. Garrett sentiu que não merecia. Sentiu que sempre seria nada mais do que sua sombra, e esse sentimento de inferioridade ao longo dos anos se transformou em ódio." Jared olhou para a janela. A luz do sol de Chicago filtrava-se pelo vidro empoeirado, lançando raios pálidos de luz sobre o chão gasto. Ele falou em um sussurro, como se estivesse falando consigo mesmo.
Passei minha vida inteira protegendo-o. Pensei que isso era amor. Mas talvez eu estivesse errado. Talvez eu o tenha protegido tanto que ele nunca aprendeu a se sustentar por conta própria. Winston não disse nada. Ele sabia que este era um momento em que Jared precisava de silêncio, precisava de espaço para enfrentar sua própria dor. "O que Garrett está fazendo agora?" perguntou Jared depois de um tempo. "Ele assumiu o controle de todo o Império Stone. Ele declarou você desaparecido, possivelmente morto. Todos os ativos estão sendo gradualmente transferidos para o nome dele." Jared assentiu lentamente. Ele não estava surpreso. Era exatamente o que ele esperava. "Eu vou enfrentá-lo", disse Jared, sua voz firme novamente. "Mas não por dinheiro ou poder, porque eu preciso entender. Eu preciso ouvi-lo dizer com sua própria boca por que ele fez isso." Então o olhar de Jared se voltou para Mason, que havia adormecido na cadeira de plástico no canto. O moletom azul grande quase engolindo seu pequeno corpo, o rosto do menino estava pacífico no sono, intocado pelos segredos sombrios que se acumulavam ao seu redor. "Mas antes disso, há algo que eu tenho que fazer", disse Jared a Winston, sua voz firme. "Este menino salvou minha vida. Ele e sua mãe me desenterraram do chão quando não tinham nada, quando poderiam ter ido embora e se mantido seguros. E agora o menino precisa ser salvo. Eu não posso abandoná-los." Garrett Stone voltou ao distrito industrial abandonado na manhã seguinte. Assim que o sol começava a nascer e a névoa ainda flutuava em fios pálidos sobre os telhados enferrujados dos armazéns, ele caminhava com a confiança de um homem que acreditava ter vencido. O passo de alguém que havia removido o maior obstáculo do caminho para o poder absoluto. Hoje ele mandaria despejar mais cimento sobre aquele poço. Enterrar todos os vestígios. Enterrar seu irmão junto com todos os anos em que Garrett foi forçado a viver na sombra de Jared Stone. Mas no momento em que Garrett entrou no armazém e viu o poço, o sangue em seu corpo pareceu congelar. O poço estava vazio. A terra havia sido cavada e jogada por toda parte. Alguém o havia desenterrado. "Isso é impossível", murmurou Garrett, sua voz tremendo. Ele correu para a beira do poço e caiu de joelhos, olhando para dentro como se não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Não havia nada lá. Nenhum corpo, nenhum Jared. Apenas um buraco vazio e as marcas selvagens e caóticas de uma escavação desesperada. Garrett se levantou e olhou ao redor freneticamente. Pegadas marcavam a terra macia. Pequenas, provavelmente de uma mulher, e outro par, ainda menor, as pegadas de uma criança. Marcas de arrasto saíam do armazém, como se alguém tivesse puxado um corpo pesado. Alguém havia salvado Jared. Alguém havia destruído seu plano perfeito. Garrett sentiu como se o chão sob ele estivesse desabando. O futuro que ele havia pintado em sua mente durante tantas noites sem dormir. O futuro em que ele era Garrett Stone, chefe do Império Stone, não a sombra de ninguém. Tudo isso se dissolveu em nada em um único instante. Ele socou a parede de madeira podre, e o som de sua raiva ecoou pelo armazém vazio. "Descubram quem fez isso." Garrett deu a ordem aos 2 homens que vieram com ele, sua voz fria como gelo, embora a loucura estivesse queimando em seus olhos. "Encontrem-nos, não importa o que custe. Revirem cada canto deste distrito. Perguntem a cada alma que vive por aqui. Eu quero saber quem o salvou." 2 dias depois, Garrett teve sua resposta. Seus homens haviam interrogado os moradores de rua que viviam ao redor do distrito industrial, verificado as câmeras de segurança das lojas próximas e seguido cada menor pista. Finalmente, eles os encontraram. Uma mulher de 27 anos, garçonete em um bar próximo, mãe solteira com um filho de 6 anos. Garrett sentou-se em seu escritório no 42º andar da Torre Stone, olhando para as fotografias que seus homens acabaram de lhe enviar. Meredith Cole e Mason Cole, 2 pessoas comuns, tão dolorosamente comuns, que eram quase invisíveis, pobres, impotentes, sem conexões nada. E, no entanto, eles haviam destruído tudo o que ele havia trabalhado para construir. 2 pessoas pequenas e insignificantes haviam arrastado Jared Stone para fora da cova e o puxado de volta da própria morte. Garrett pousou as fotografias em sua mesa e se levantou, caminhando em direção à janela. Chicago à noite se espalhava diante dele, milhões de luzes piscando como estrelas que haviam caído na terra. Esta cidade deveria pertencer a ele.
Tudo deveria ter sido dele. Ele pensou em Jared, no irmão que tentou o enterrar vivo. E então ele percebeu algo que o assustou até mesmo a ele. Ele não se arrependia. Não, ele não se arrependia do que havia feito. A única coisa que ele lamentava era ter falhado. Se tivesse a chance de fazer de novo, faria exatamente a mesma coisa. Só que desta vez, ele se certificaria com as próprias mãos de que Jared não teria como sobreviver. Ele está vivo, sussurrou Garrett para si mesmo, sua respiração embaçando o vidro da janela em um borrão pálido. E ele virá atrás de mim. Ele sabe o que eu fiz. Ele não vai me perdoar. Garrett ficou ali no escuro pensando. Ele tinha duas escolhas: fugir e passar o resto da vida com medo, olhando por cima do ombro a cada passo, esperando o dia em que Jared finalmente o encontrasse, ou acabar com tudo de uma vez por todas. Se Jared ainda estava vivo, então Jared tinha que morrer. Desta vez, não haveria erro. Desta vez, Garrett cuidaria de tudo sozinho, e aqueles que salvaram Jared, aqueles que arruinaram tudo, teriam que pagar também. Garrett voltou para sua mesa, pegou o telefone e ligou para seus homens. Sua voz era fria e final. Tragam aquela mãe e filho para o velho armazém, o mesmo lugar onde lidamos com Jared. Eu tenho negócios com eles. Naquela manhã, quando os primeiros raios de um novo dia entraram pela pequena janela, Meredith abriu os olhos e sentiu imediatamente que algo estava diferente na miséria familiar do quarto alugado. Ela se sentou e olhou ao redor. A cama onde o estranho estivera deitado nos últimos dias estava agora vazia. O cobertor e o travesseiro haviam sido dobrados cuidadosamente. Não havia nenhum vestígio dele. Jared tinha ido embora. Meredith se levantou e um estranho vazio se abriu dentro dela. Ela se acostumara com a presença daquele homem neste pequeno quarto, acostumada a cuidar dele, acostumada com a maneira pensativa como ele a observava e a seu filho, e agora ele havia partido sem uma única palavra de despedida. Mas quando os olhos de Meredith passaram pela velha mesa de madeira, ela parou. Um envelope branco estava cuidadosamente colocado em sua superfície, e embaixo dele havia uma pequena folha de papel. Meredith se aproximou, suas mãos tremendo enquanto pegava o envelope. Era mais pesado do que ela esperava. Ela o abriu e quase o deixou cair no chão. Dentro havia uma pilha de dinheiro. Dinheiro vivo, notas de $100 arrumadas em pacotes cuidadosos. Meredith contou, depois contou de novo. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia estar sonhando. Era o suficiente para a cirurgia de Mason, o suficiente para salvar a vida de seu filho. A quantia de dinheiro que ela acreditava que nunca poderia ganhar em uma vida inteira de trabalho estava agora em suas mãos, embrulhada em um simples envelope branco. Mas não havia apenas dinheiro. Havia também o pequeno bilhete embaixo dele, escrito com uma caligrafia limpa e medida. Cada traço tão firme que parecia que o escritor havia pesado cada palavra com cuidado. Meredith pegou o bilhete e leu, e as lágrimas começaram a cair. Você salvou minha vida quando não tinha nada. Você não sabia quem eu era. Você não sabia se eu era um homem bom ou mau, mas você ainda cavou a terra a noite toda para me tirar de uma cova. Eu tenho tudo o que este mundo pode comprar. Dinheiro, poder, status. Mas eu nunca salvei ninguém. Eu nunca fiz algo bom simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Você me ensinou que não importa se uma pessoa é rica ou pobre. O que importa é o que escolhemos fazer quando vemos alguém em necessidade. Obrigado. Obrigado a Mason. Obrigado por me dar a chance de viver novamente. Não apenas no corpo, mas no espírito. Não me procure. Cuide do seu filho. Aquele menino merece viver. Ele merece um coração saudável para que possa crescer e continuar fazendo coisas milagrosas. Meredith chorou. Suas lágrimas caíram na página, borrando algumas das palavras. Ela pressionou o bilhete contra o peito e chorou sem som, deixando lágrimas de felicidade e gratidão escorrerem livremente por seu rosto. Mamãe, o que há de errado? A voz de Mason soou, cheia de preocupação. Ele correu da cama, seus olhos arregalados, olhando para ela em alarme. Por que você está chorando? Você está machucada? Meredith caiu de joelhos e puxou seu filho firmemente para seus braços. Ela beijou seu cabelo cacheado, enquanto as lágrimas continuavam a vir. Estou bem, querido. Estou chorando porque estou feliz. Porque você vai fazer sua cirurgia no coração agora. Você vai ficar bem. Você não vai mais sentir dor. Mason não entendeu completamente o que sua mãe estava dizendo, mas podia ouvir a alegria em sua voz. Ele podia sentir o alívio na maneira como ela o segurava.
Então ele envolveu os braços em volta dela e enterrou o rosto em seu ombro. Meredith se levantou novamente e olhou para o bilhete em sua mão. Ela não sabia quem era aquele homem. Ela não sabia o nome dele. Ela não sabia de onde ele vinha, o que fazia para viver ou por que havia sido enterrado vivo no meio de um distrito industrial abandonado. Mas ela sabia de uma coisa. Ele lhe dera o presente mais precioso do mundo, a chance de seu filho viver, e ela tinha que encontrá-lo. Ela tinha que agradecê-lo pessoalmente. Ela tinha que deixá-lo saber o que seu presente realmente significava para ela e seu filho. Mason, vista sua jaqueta, disse Meredith. Nós vamos sair. Para onde vamos, mamãe? Para encontrá-lo. Ele salvou você. Os dois saíram do prédio em ruínas para a luz da manhã cedo. Meredith não tinha ideia de por onde começar a procurar. Ela não tinha nenhuma pista. Ela só sabia que o homem havia sido enterrado no distrito industrial e que alguém havia feito isso com ele. Mas ela tinha que tentar. Eles deram apenas alguns passos quando um caminhão preto parou com um rangido ao lado deles. Os freios gritaram, as portas se abriram. 2 homens grandes vestidos de preto saíram, seus rostos frios e vazios de expressão. Por instinto, Meredith puxou Mason para trás dela, pressionando seu filho entre ela e a parede. O que vocês querem? Ela perguntou, lutando para manter a voz firme, mesmo com o coração batendo descontroladamente no peito. Venham conosco, disse um dos homens, sua voz baixa e pesada. Alguém quer ver vocês. Eu não conheço ninguém. Deixe-nos ir. Meredith apertou o aperto na mão de Mason e se virou como se fosse correr, mas o segundo homem foi mais rápido. Ele bloqueou seu caminho, um sorriso frio se espalhando por seu rosto de traços afiados. Você não tem escolha. Mason se agarrou firmemente à mão de sua mãe, seus pequenos dedos se prendendo aos dela como se tivesse medo de que fossem separados. Ele estava apavorado, todo o seu corpo tremendo, mas não chorou. Seus olhos arregalados olhavam diretamente para os homens estranhos, e naqueles olhos havia medo, sim, mas também o tipo de coragem que apenas crianças que sofreram demais parecem possuir. Eles foram forçados a entrar no veículo sob o olhar frio dos homens. As portas se fecharam com um baque, a escuridão os engoliu, e o caminhão preto partiu em alta velocidade, levando 2 almas inocentes em direção a um futuro incerto. O telefone de Jared começou a vibrar enquanto ele estava sentado no carro com Winston, revisando o plano para lidar com Garrett. Ele olhou para a tela. O número de Garrett. Jared atendeu e não disse nada, esperando. Então, você ainda está vivo? A voz de Garrett veio pela linha, fria, mas carregando um leve tremor que apenas Jared teria reconhecido. Tenho que admitir, estou impressionado. Você realmente é difícil de matar. O que você quer, Garrett? Perguntou Jared, sua voz estranhamente calma. Venha para o velho armazém sozinho, se você quiser ver aquela mãe e aquele menino vivos novamente. Garrett fez uma pausa, depois continuou, sua voz pesada de ameaça. Senão, eles sofrerão o mesmo destino que planejei para você. Desta vez, vou me certificar com minhas próprias mãos de que ninguém os desenterre novamente. Jared apertou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Meredith, Mason, a mãe e o filho inocentes que salvaram sua vida. Eles foram levados por causa dele. Eles estavam em perigo por causa dele. Você se lembra daquela noite chuvosa todos aqueles anos atrás? Perguntou Jared, sua voz de repente mais suave. Você tinha 11 anos, sentado no canto daquele quarto, chorando porque estava com fome, porque estava com frio, porque sentia a falta de nossos pais. O que eu te prometi naquela noite? Silêncio do outro lado. Um silêncio tão longo que parecia sufocar o ar. Eu prometi que te protegeria, continuou Jared, sua voz embargada pela emoção, mas ainda firme. Eu prometi que te daria a melhor vida que pudesse. Eu mantive essa promessa por 18 anos, e é assim que você me paga? Garrett não disse nada por mais alguns segundos. Jared podia ouvir a respiração de seu irmão, pesada e instável. Quando Garrett falou novamente, sua voz não era mais tão fria quanto antes. Algo nela havia se quebrado. Você não entende, disse Garrett, sua voz se apertando. Você nunca entendeu. Você nunca quis entender. Então me dê uma chance de entender, Garrett. Encontre-me. Fale comigo. Sem armas, sem homens, apenas nós dois como costumava ser. Outro trecho de silêncio.
Jared quase podia sentir a guerra travando dentro de seu irmão. Mas então a voz de Garrett voltou. Mais fria agora, mais dura, como se ele tivesse batido uma porta que mal começara a se abrir. É tarde demais, irmão. Tarde demais para tudo isso. A chamada terminou. Jared olhou para o telefone em sua mão enquanto a tela escurecia lentamente. Então ele se virou para Winston, seus olhos cheios de determinação. Prepare-se. Esta noite tudo acaba. O armazém abandonado se erguia no meio do silencioso distrito industrial como uma besta adormecida. O lugar onde Jared quase morreu. O lugar onde tudo começou. E talvez o lugar onde tudo terminaria esta noite. Jared entrou na escuridão sozinho, exatamente como Garrett havia exigido. Winston estava do lado de fora, esperando com o plano de apoio que os dois haviam combinado. O cheiro de ferrugem e poeira atingiu Jared imediatamente. O cheiro de metal em decomposição, madeira úmida e as memórias sombrias que ainda se agarravam a este lugar. A luz da lua entrava pelas frestas do telhado do armazém, caindo em pequenas poças no chão de terra, espalhando brilhos fracos pela escuridão espessa. Jared olhou ao redor, seus olhos se ajustando lentamente. E então ele os viu. Meredith e Mason estavam amarrados no canto do armazém, sentados contra uma parede de tijolos manchada. Mason estava chorando, lágrimas escorrendo por suas pequenas bochechas, mas ele estava tentando segurar o som, mordendo o lábio para não soluçar alto. Meredith tinha seus braços amarrados em volta de seu filho, seus olhos cheios de medo. No entanto, ela ainda tentava acalmá-lo com sussurros suaves. Quando Mason viu Jared entrar, seus olhos se iluminaram. Sr. Stone, ele chorou, sua voz quebrando de alívio e alegria. Silêncio! Latiu o homem, seus olhos brilhando com um aviso perigoso, e Mason se encolheu nos braços de sua mãe. Jared avançou, seus passos firmes e deliberados no chão frio. Deixe-os ir! Sua voz não tremeu, embora seu coração estivesse batendo violentamente no peito. Uma voz veio da escuridão atrás dele. Uma voz que Jared ouvia há 18 anos. No entanto, agora soava tão desconhecida que doía. Você veio? Bom, eu estava com medo de que não viesse. Garrett saiu das sombras, movendo-se lenta e confiantemente. Uma arma estava em sua mão, o metal frio brilhando sob a luz da lua que caía pelo telhado. Os dois irmãos se enfrentaram, a apenas alguns metros de distância, mas separados por um abismo profundo demais para ser atravessado. Jared olhou para o rosto de Garrett e não reconheceu mais o irmão mais novo que havia criado desde a infância. Este não era mais o menino de 11 anos que chorava de fome naquela noite chuvosa de tanto tempo atrás. Este era o rosto de um homem que havia ido longe demais por um caminho sombrio. Um homem que havia deixado o ódio e a vergonha devorarem qualquer sentimento que lhe restava. Deixe-os ir, Garrett, disse Jared, sua voz calma, mas inabalável. Isso é entre você e eu. Eles não têm nada a ver com isso. Garrett balançou a cabeça, um sorriso frio tocando seus lábios. Não, eles viram demais. E mais importante do que isso, eles arruinaram meu plano perfeito. Eles são inocentes, Garrett. São apenas uma mãe solteira pobre e um menino de 6 anos com doença cardíaca. Eles não sabem nada sobre nós, sobre o Império Stone, sobre nada disso. Eles te salvaram, interrompeu Garrett, sua voz afiada como vidro quebrado. Isso os tornou parte disso. Eles te tiraram da cova que eu fiz para você. Esse é o crime deles. Jared olhou para Meredith e Mason, a pobre jovem mãe que não teve medo de arriscar sua vida para desenterrá-lo da terra. O menino de 6 anos com o coração frágil e os ouvidos estranhos e extraordinários que o ouviram respirar sob toda aquela terra. Eles o haviam salvado. Eles lhe deram a chance de viver. E agora estavam prestes a morrer por fazer o que era certo. Tudo bem, disse Jared, sua voz suavizando. O que você quer? Dinheiro, a empresa, o Império Stone, tudo. Eu te dou tudo. Eu assino os papéis de transferência agora mesmo, se é isso que você quer. Apenas deixe-os ir. Garrett riu. O som era amargo, ecoando pelo vazio oco do armazém. Você ainda não entende, não é? Disse Garrett, sua voz se apertando de dor e fúria. Você ainda acha que isso é tudo sobre dinheiro? Ele se aproximou, a arma ainda apontada diretamente para o peito de Jared, o cano brilhando frio sob a luz da lua. Você ainda acha que pode consertar tudo com dinheiro, com poder, com todas as coisas que você acredita que podem ser compradas?
Então o que você quer? Perguntou Jared, sua voz calma, mesmo com o coração se apertando dentro do peito. Diga-me, o que é que você realmente quer? Eu quero que você entenda, gritou Garrett, sua voz se partindo como vidro rachado. Todo o controle que ele manteve por tanto tempo se estilhaçando em um único momento. Minha vida inteira eu vivi na sua sombra. As pessoas olhavam para mim e o que elas viam? Elas viam o irmão mais novo de Jared Stone. Ninguém sabia meu nome. Ninguém me via. Você sabe quem eu era? Eu era uma sombra, uma peça extra. O irmão mais novo inútil criado por seu grande e poderoso irmão mais velho. Jared ficou parado e não disse nada. Ele deixou Garrett falar. Deixou seu irmão derramar tudo o que estava enterrado dentro dele todos esses anos. Você sabe o que mais doeu? Continuou Garrett, seus olhos vermelhos e ardendo de emoções finalmente liberadas. Tudo o que eu tinha era algo que você me deu. Meu emprego no Império Stone, você me deu. O dinheiro que eu gastava, você me deu. Meu lugar na sociedade, você me deu. O apartamento em que eu morava, você me deu. O carro que eu dirigia, você me deu. Tudo. Tudo era seu primeiro. Eu não tinha nada que me pertencesse. Eu só queria cuidar de você, começou Jared. Mas Garrett não o deixou terminar. Você só queria me proteger, eu sei, interrompeu Garrett, sua voz tão amarga que Jared quase podia sentir o gosto em cada palavra. Você sempre disse isso. Você sempre pensou que estava fazendo o que era melhor para mim. Mas você já me perguntou o que eu queria? Você já se sentou, olhou nos meus olhos e perguntou, Garrett, o que você quer? O que você precisa? O que você pensa? Não, você nunca perguntou. Você apenas decidiu e eu só podia obedecer. Jared não tinha resposta porque sabia que Garrett estava certo. Ele nunca havia perguntado ao irmão o que ele queria. Ele apenas acreditava que sabia o que era melhor. Ele deu e deu, mas nunca parou o tempo suficiente para ouvir. Eu pedi dinheiro emprestado para investir, disse Garrett, sua voz baixando agora, como se tivesse se cansado de gritar. Eu queria fazer algo por conta própria. Pela primeira vez na minha vida, eu queria provar que poderia ter sucesso sem você. Mas eu perdi. Perdi tudo. Acabei devendo $2 milhões para homens com quem até o Império Stone não queria ter nada a ver. Por que você não me contou? Perguntou Jared, sua voz cheia de dor. Eu poderia ter te ajudado. Eu poderia ter... Contar a você? Garrett soltou uma risada áspera. E o som ecoou pelo armazém vazio como o eco do desespero. Para que você pudesse me salvar de novo, para que eu pudesse te dever mais uma vez, para que todos pudessem olhar para mim e dizer, Garrett Stone, aquele tolo inútil criado por seu irmão, não consegue nem ganhar dinheiro sem precisar que o irmão mais velho conserte tudo para ele. Você acha que é assim que eu queria viver? Garrett se aproximou ainda mais, a arma tremendo em sua mão, mas ainda apontada diretamente para Jared. Você sabe como é viver sua vida inteira dentro da sombra de outra pessoa? Cada sucesso seu era um lembrete do meu fracasso. Cada vez que você me protegia, você mostrava ao mundo inteiro que eu não conseguia me sustentar por conta própria. Cada vez que você me dava algo, você gravava mais fundo na minha mente que eu não era nada sem você. Garrett, eu nunca pensei em você dessa maneira. Não diga meu nome, gritou Garrett, sua voz se partindo. Você não tem o direito de dizer meu nome com essa voz cheia de pena. Eu odeio essa voz. Eu odeio a maneira como você olha para mim como se eu fosse uma criança que precisa de cuidados. Eu tenho 29 anos, Jared, mas nunca passei um único dia vivendo uma vida que fosse realmente minha. 29. Mas aos seus olhos, eu ainda sou aquele menino de 11 anos chorando de fome em uma noite chuvosa. O silêncio engoliu o armazém. Apenas a respiração ofegante de Garrett permaneceu e o som do vento passando pelas frestas do telhado. No canto, Mason se pressionou firmemente contra sua mãe. O menino não entendia tudo o que estava acontecendo. Não entendia o que os homens adultos estavam dizendo um ao outro, mas podia sentir a dor. A dor do homem segurando a arma. A dor do homem parado à sua frente. A dor de dois irmãos em lados opostos de uma batalha que nenhum deles realmente queria lutar. Jared olhou para seu irmão, olhou para ele por um longo tempo. Para o rosto torcido de dor e raiva. Para as mãos trêmulas segurando a arma. Para os olhos injetados de sangue tentando não se encher de lágrimas. Então ele falou, sua voz baixa e pesada de remorso.
Sinto muito. Garrett vacilou. A arma em sua mão baixou um pouco. Ele não esperava que Jared dissesse isso. Sinto muito por só saber dar e nunca saber ouvir, continuou Jared. Cada palavra como uma lágrima que nunca poderia cair. Eu pensei que proteger você era amor. Eu pensei que dar tudo a você significava que eu estava cuidando de você. Mas eu não percebi que estava te sufocando. Eu não te dei espaço para respirar, para falhar, para tropeçar e para se levantar por conta própria. Eu estava errado. Você... Começou Garrett, mas Jared não parou. Eu estava errado. Eu admito isso e sinto muito. A voz de Jared estava firme agora. Mas Garrett, você também estava errado. Você pode me odiar. Você tem todo o direito de me odiar. Você poderia ter ido embora, cortado todos os laços, construído uma vida própria em algum lugar distante, mas você escolheu me matar. Você escolheu enterrar seu próprio irmão vivo. Essa foi sua escolha, Garrett, não minha. Garrett tremeu, a arma vacilando em seu aperto. Você sabe o que isso significa? Perguntou Jared, dando um passo à frente. Significa que você deixou o ódio te controlar. Você deixou a vergonha e a raiva guiarem cada decisão que você tomou. E quando isso acontece, você não está mais livre. Você se torna um escravo da escuridão dentro de você. Garrett não disse nada. A arma baixou alguns centímetros, não mais apontada diretamente para o peito de Jared. Jared viu a hesitação nos olhos de seu irmão, viu a muralha de defesa começando a rachar. Mas então Garrett levantou a arma novamente. É tarde demais, irmão, Garrett disse, sua voz cansada, como um homem que havia queimado toda a força dentro de si. Eu fui longe demais. Eu fiz muitas coisas das quais não posso voltar atrás. Não há caminho de volta para mim agora. Pode haver, Garrett. Sempre pode haver um caminho de volta. Nunca é tarde demais. Garrett balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste tocando seus lábios. Não para mim, irmão, não para mim. Ele levantou a arma e a apontou diretamente para o peito de Jared, seu dedo se acomodando no gatilho. Chega. Desta vez eu vou terminar com minhas próprias mãos. Garrett levantou a arma, o cano apontado diretamente para o peito de Jared. Seu dedo repousava no gatilho, seus nós dos dedos brancos de tanto apertá-lo. Naquele momento, o tempo se esticou em algo infinito, como se tudo dentro do armazém abandonado tivesse parado de respirar. Mas Jared não recuou. Ele ficou ali, firme como uma árvore com raízes profundas na terra, olhando diretamente nos olhos de seu irmão. Então atire, disse Jared, sua voz calma de uma maneira que parecia quase antinatural. Se é isso que você precisa para se libertar dessa dor, então atire. Eu não vou desviar. Eu não vou correr. Garrett tremeu. A arma vacilou em sua mão. Ele não esperava por isso. Ele havia se preparado para súplicas, para apelos, para resistência. Mas não para isso. Não para um irmão mais velho disposto a morrer por sua mão sem uma palavra de culpa. No canto do armazém, Mason observava tudo com aqueles olhos arregalados e atentos. Ele havia parado de chorar há muito tempo. Em seu lugar estava a concentração feroz de uma criança tentando entender o mundo adulto emaranhado que se desenrolava ao seu redor. E enquanto ninguém estava prestando atenção, ele havia silenciosamente soltado a corda de seus pulsos. O nó havia sido descuidado. Os homens que o amarraram não acreditavam que uma criança de 6 anos pudesse fazer qualquer coisa. Eles estavam errados. Mason olhou para sua mãe, e naquele olhar, ele lhe enviou uma mensagem sem palavras. Meredith entendeu na hora. Ela deu um leve aceno de cabeça, dizendo-lhe para esperar o momento certo. Enquanto isso, Garrett ainda estava ali, a arma tremendo em sua mão, incapaz de puxar o gatilho, mas incapaz de abaixá-la também. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, lágrimas que ele segurou por mais anos do que podia contar. E assim que Garrett estava prestes a atirar, assim que seu dedo começou a apertar, Mason gritou com toda a força dentro de seu pequeno peito. Mamãe! O grito rasgou a quietude do armazém. Garrett se encolheu e se virou para o canto por instinto, reagindo à voz desesperada de uma criança. Uma fração de segundo. Apenas uma fração de segundo de foco perdido, mas foi o suficiente. O suficiente para Meredith agir. Enquanto Mason gritava,
Ela já havia conseguido soltar a corda em volta de seus pulsos e no instante em que Garrett virou a cabeça, ela alcançou a barra de ferro enferrujada que estava por perto, a mesma barra que ela carregara na noite em que salvou Jared, e a arremessou diretamente em Garrett com toda a força de uma mãe defendendo seu filho. A barra girou no ar com um som agudo e sibilante e atingiu a mão de Garrett que segurava a arma. Garrett gritou de dor. A arma voou de seu aperto, atingiu o chão, rolou descontroladamente pela terra e desapareceu na escuridão. Jared se moveu imediatamente. Ele avançou direto para Garrett, e os dois irmãos caíram no chão frio, lutando na poeira e nas sombras. Garrett lutou bravamente, torcendo-se e tentando alcançar a arma, mas Jared era mais forte. 18 anos no submundo o treinaram com instintos de sobrevivência que Garrett nunca possuiu de verdade. Jared imobilizou seu irmão no chão, torcendo ambos os braços para trás. "Acabou, Garrett", disse Jared, respirando com dificuldade. No entanto, sua voz permaneceu firme. "Pare!" Garrett ainda lutou por alguns momentos frenéticos, como um animal encurralado sem ter para onde fugir. Mas, pouco a pouco, sua força se esvaiu e finalmente ele ficou imóvel, com o rosto pressionado na terra, todo o seu corpo tremendo. Então, o som de sirenes soou do lado de fora do armazém, rompendo o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis piscaram, suas cores cortando as frestas das paredes e se espalhando para dentro como relâmpagos. A polícia, Winston havia ligado antes, exatamente como planejado. As portas do armazém se abriram com um estrondo. Policiais entraram, armas em punho, lanternas varrendo todas as direções. Os dois homens de Garrett tentaram correr, mas foram derrubados quase imediatamente. Garrett foi levantado, suas mãos algemadas para trás, mas antes de o levarem, ele parou. Ele se virou e olhou para Jared. E Jared viu algo nos olhos de seu irmão que não via há 18 anos. O ódio se fora, a fúria se fora. Até a dor parecia ter se consumido. Tudo o que restava era exaustão, vazio e lágrimas. "Você sabe qual é a pior parte?", disse Garrett, sua voz quebrando como se cada palavra tivesse que ser arrancada da parte mais profunda de sua alma. "Eu ainda te amo. Eu te odeio. Eu te resinto. Eu queria que você sumisse, mas eu ainda te amo. E não sei o que fazer com esse sentimento. Não sei como amar e odiar tanto alguém a ponto de querer que morra." Jared ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele queria dizer algo. Queria dizer que também o amava. Queria dizer que o perdoava. Queria dizer que tudo ficaria bem de alguma forma. Mas ele não conseguiu, porque sabia que nada jamais ficaria bem novamente. "Eu te amo, Jared", disse Garrett, sua voz destroçada. "Eu sempre amei. É por isso que eu te odiava tanto." Jared começou a dar um passo à frente e começou a falar, mas Garrett balançou a cabeça. "Adeus, irmão." A polícia levou Garrett embora. Jared ficou ali e observou a figura de seu irmão desaparecer lentamente pelas portas do armazém, caminhando entre dois policiais, cabeça baixa, ombros curvados sob um peso que parecia tão pesado quanto o mundo inteiro. E então Garrett se foi na escuridão da noite, deixando Jared sozinho no armazém vazio com lágrimas ainda molhadas em seu rosto. Meredith correu para Mason e o abraçou, segurando-o como se tivesse medo de perdê-lo novamente. "Você está bem? Eles te machucaram? Eles fizeram algo com você?" "Estou bem, mamãe", disse Mason, seus pequenos braços envolvendo-a em troca. "Estou realmente bem." Então ele se soltou do abraço de sua mãe e caminhou até onde Jared estava sozinho, olhando para a porta por onde Garrett havia desaparecido. Jared se ajoelhou na frente de Mason. Seus olhos estavam vermelhos e os rastros de lágrimas ainda não haviam secado em seu rosto. "Obrigado", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Já é a segunda vez. Você me salvou 2 vezes." Mason inclinou a cabeça enquanto olhava para Jared, seus olhos claros cheios de preocupação. "Você está bem?" Jared tentou sorrir, mas foi o sorriso mais triste que Mason já tinha visto. "Estou bem por sua causa." Mason olhou para a porta do armazém, onde a escuridão havia engolido o homem que a polícia acabara de levar. "Aquele era seu irmão, não era?" "Sim", Jared assentiu. "Você está triste?" A simples pergunta de uma criança de 6 anos foi direto ao coração de Jared. Ele ficou quieto por um longo tempo, como se estivesse procurando a resposta em algum lugar na parte mais profunda de sua dor. "Sim", disse ele finalmente.
Estou muito triste porque perdi meu irmão. Eu o perdi muito antes desta noite. Eu só não sabia disso então. Mason pensou sobre isso por um momento. Seu rostinho sério da maneira que só as crianças conseguem ser. Como se algo antigo e sábio tivesse se instalado dentro dele. Então ele estendeu sua pequena mão e pegou a grande mão de Jared na sua. Mas você ainda me tem, disse Mason, sua voz suave e calorosa. E você ainda tem minha mãe também. Você não está sozinho. Você ainda nos tem. Jared olhou para o menino, para a mão minúscula segurando a sua, para aqueles olhos claros sem um traço de cálculo, para o sorriso gentil naquele rostinho magro. E pela primeira vez em muito tempo, no meio da escuridão e da ruína, Jared Stone sentiu o mais tênue calor começar a brilhar dentro de seu coração congelado. 3 meses depois daquela noite fatídica, Garrett Stone compareceu perante o Tribunal Federal em Chicago e recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. As acusações eram conspiração para cometer assassinato, sequestro e apropriação indevida de ativos. Quando o juiz leu a sentença, Garrett permaneceu em silêncio, sem demonstrar emoção, como se tivesse aceitado seu destino muito antes do julgamento começar. Jared não compareceu à audiência. Ele não queria ver seu irmão em um uniforme de prisão laranja. Ele não queria ver seu irmão algemado entre 2 policiais. Ele não queria que sua última memória de Garrett fosse essa imagem. Em vez disso, ele sentou-se sozinho em seu escritório, olhando pela janela e pensando nos dias que se passaram, no menino de 11 anos chorando na chuva, na promessa que ele manteve por 18 anos, em tudo que se quebrou e nunca poderia ser refeito. Mas Jared enviou uma carta a Garrett, apenas algumas linhas curtas, escritas à mão em uma folha de papel branca. Eu ainda sou seu irmão. Isso nunca vai mudar. Não importa o que aconteça. Quando você sair, eu estarei aqui. Eu vou esperar por você. Ninguém soube se Garrett leu a carta. Ninguém soube se ele chorou ao ler aquelas palavras. Mas Jared esperava que sim. Ele esperava que em algum lugar dentro do coração endurecido de Garrett ainda houvesse um pequeno canto para o amor de um irmão. A cirurgia cardíaca de Mason foi um sucesso em uma manhã de primavera. Quando as primeiras flores de cerejeira começavam a desabrochar por toda Chicago, Jared pagou por tudo, levando o menino ao melhor hospital infantil da cidade, com a melhor equipe de cirurgiões cardíacos da América. A operação durou 6 horas, e durante todo o tempo, Meredith sentou-se na sala de espera com as mãos firmemente entrelaçadas, rezando sem parar. Jared sentou-se ao lado dela, silencioso, mas firme como uma rocha no meio de uma tempestade. Quando o médico finalmente saiu com um sorriso e anunciou que a cirurgia havia sido um sucesso, Meredith desabou em lágrimas. Ela chorou como se nunca tivesse tido permissão para chorar antes, deixando todo o medo e a angústia de tantos anos escorrerem com aquelas lágrimas. No dia em que Mason recebeu alta, Meredith o envolveu em seus braços, no momento em que ele foi levado para fora do quarto do hospital, em uma pequena cadeira de rodas. Ela o segurou como se tivesse medo de perdê-lo novamente, como se quisesse mantê-lo para sempre em seu abraço. Mason riu nos braços de sua mãe. Mamãe, você está me abraçando muito forte. Não consigo respirar. Meredith o soltou, olhou para seu rosto rosado, olhou para o brilho em seus olhos, não mais sombreado pelo cansaço que antes vivia ali. E ela chorou novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Jared ficou ao lado deles, observando a mãe e o filho se abraçando. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso real, não forçado, não triste, o sorriso de um homem que havia encontrado o sentido de sua vida. 1 mês depois que Mason deixou o hospital, Jared adotou oficialmente o menino. A cerimônia de adoção ocorreu em um pequeno tribunal com apenas Jared, Meredith, Mason, Winston e o juiz presentes. Sem repórteres, sem lentes de câmera. Apenas uma nova família se formando entre pessoas que não compartilhavam o mesmo sangue, mas compartilhavam o mesmo coração. Meredith se tornou alguém que Jared escolheu proteger, mas não da maneira como ele havia protegido Garrett. Ele não lhe deu dinheiro ou poder. Ele lhe deu respeito. Ele lhe deu o direito de decidir o curso de sua própria vida. Ele lhe deu um emprego honesto na fundação de caridade que ele estabeleceu. Ele lhe deu a chance de se sustentar por conta própria. Em vez de viver na sombra de outra pessoa, eles se mudaram para uma nova casa nos subúrbios de Chicago, longe do centro barulhento da cidade.
Não uma cobertura luxuosa no topo de um arranha-céu, mas uma casa térrea aconchegante, com um pequeno quintal, onde Mason podia correr e brincar sem medo de que seu coração frágil não aguentasse. O armazém abandonado onde Jared quase morreu foi completamente demolido. As paredes de tijolos manchadas, o telhado de lata enferrujado, as memórias sombrias, tudo foi nivelado e limpo. Naquele local, um centro de caridade para crianças estava sendo construído. Jared o chamou de Centro Mason, um lugar onde crianças pobres poderiam vir para obter ajuda médica, educação e amor. Numa tarde de outono, quando as folhas de bordo começaram a ficar vermelhas e douradas, Jared e Mason sentaram-se na varanda, olhando para o pequeno jardim. O pôr do sol de Chicago pintava o céu ocidental de um vermelho profundo, riscando as nuvens brancas com belos tons de laranja e violeta. Mason sentou-se desenhando com uma nova caixa de lápis de cor, o moletom azul de seu avô ainda enrolado nele, embora tivesse ficado um pouco apertado agora. Jared observava seu filho adotivo desenhando com profunda concentração, sua expressão séria e absorta. "O que você está desenhando?" perguntou Jared, inclinando-se para olhar o papel. "Um pássaro?" Mason entregou o desenho a Jared, seu rosto brilhando de orgulho. Ele está voando para fora de uma gaiola. Jared olhou para o desenho. Um pequeno pássaro esboçado nas linhas desajeitadas da infância. Suas asas abertas, voando em direção a um círculo amarelo que deveria ser o sol. Atrás dele, uma gaiola com a porta bem aberta. "É lindo", disse Jared. "Você é um ótimo artista." Mason inclinou a cabeça e olhou para Jared com aqueles olhos claros como dois cristais. "Você acha que é como aquele pássaro?" Jared pensou por um momento. "Talvez. Estou aprendendo a voar para fora das minhas próprias gaiolas também." Mas Mason balançou a cabeça. "Não, você não é como o pássaro. Você é como a gaiola." Jared olhou para o menino surpreso. "Por que você acha isso?" "Porque você manteve o tio Garrett dentro dela", disse Mason, sua voz brilhante e inocente como se estivesse falando sobre o tempo. "Você o amava. Você queria protegê-lo, mas o manteve dentro da gaiola. Ele não podia voar. Ele não podia respirar." Jared ficou em silêncio. Parecia que alguém havia fechado a mão em torno de seu coração. Um menino de 6 anos acabara de dizer o que ele levou uma vida inteira para entender. A coisa que ele não viu até que já era tarde demais. "Mas agora você abriu a porta", continuou Mason, um sorriso gentil surgindo em seus lábios. "Ele voou para longe. Ele está livre agora. E você está livre agora também." Jared olhou para Mason, olhou para aqueles olhos claros sem traço de cálculo, olhou para aquele coração puro, ainda não endurecido pela vida, e entendeu que às vezes a sabedoria não vem da idade ou da experiência, mas de corações que ainda sabem amar sem exigir nada em troca. "Sr. Stone?" perguntou Mason de repente, tirando Jared de seus pensamentos. "Sim, querido. Você sente falta do tio Garrett?" "Sim", Jared assentiu lentamente. "Eu sinto falta dele todos os dias." "Você está bravo com ele?" Jared pensou por um longo tempo antes de responder. "Sim, ainda estou com raiva, mas eu o amo também. Porque não importa o que ele fez. Ele ainda é meu irmão. Isso nunca muda." "Então por que ele fez isso com você?" Jared olhou para longe, para o horizonte, onde o pôr do sol começava a desaparecer e dar lugar à noite. "Talvez porque eu nunca perguntei o que ele realmente precisava. Eu só sabia dar, mas não ouvir. E às vezes o que as pessoas precisam não é proteção. É ser visto, ser ouvido, ser respeitado." Mason assentiu lentamente, como se entendesse o que Jared havia dito. Talvez ele entendesse, da maneira que uma criança entende, da maneira mais pura e simples possível. Meredith ficou na porta, observando silenciosamente os 2 homens de sua vida conversando sob o céu da noite. Lágrimas caíram de seus olhos, mas eram lágrimas de felicidade. Ela uma vez acreditou que sua vida não tinha mais esperança. Pobreza, dívidas, um filho gravemente doente, ninguém para ajudá-la. Ela uma vez acreditou que teria que ver seu filho partir, assim como seu pai, assim como seu avô, sem dinheiro suficiente para o tratamento, sem força suficiente para lutar contra o destino. Mas naquela noite, quando Mason ouviu aquela respiração fraca sob a terra fria, tudo mudou. Uma decisão, um ato, uma noite cavando na escuridão, e as vidas de 3 pessoas tomaram uma direção totalmente nova. Jared olhou para a distância, pensando em Garrett, no passado,
no que foi perdido e nunca poderia ser recuperado. Mas então ele se virou e olhou para Mason desenhando ao seu lado. Olhou para Meredith parada na porta com seu sorriso gentil e ele entendeu. Algumas coisas são perdidas para que possamos encontrar coisas ainda mais preciosas. Ele perdeu seu irmão, mas encontrou uma família. Ele perdeu o passado, mas ganhou um futuro. Ele perdeu a arrogância de um homem poderoso, mas encontrou a humildade de um coração que sabia amar. Às vezes, nos momentos mais sombrios da vida, encontramos pessoas que não têm nada. Elas não têm dinheiro, nem poder, nada para dar, exceto seus corações. E, no entanto, são elas que nos oferecem o presente mais precioso de todos. Uma chance de recomeçar, uma chance de viver de forma diferente, uma chance de se tornar alguém melhor. A verdadeira família não é feita daqueles que compartilham nosso sangue. A família é feita daqueles que escolhem ficar ao nosso lado quando o mundo inteiro vira as costas. Aqueles que estão dispostos a cavar na escuridão para nos puxar de volta para a luz. Aqueles que nos veem, nos ouvem e nos amam. Não por causa de quem somos, mas porque somos dignos de amor. A história termina aqui. Mas a jornada de Jared, Meredith e Mason continua. Uma nova família, um novo começo, uma nova vida escrita das cinzas do passado. Se esta história tocou seu coração, se ela te emocionou, por favor, nos diga apertando o botão de curtir e deixando um comentário abaixo. Nós adoraríamos saber o que você pensa, saber o que esta história despertou nos lugares mais profundos do seu coração. Por favor, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, com aqueles que precisam ser lembrados de que família nem sempre são aqueles que compartilham nossa linhagem, que às vezes a família é feita de estranhos que escolhem nos salvar quando não temos mais nada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas histórias envolventes a cada dia. Porque às vezes as histórias mais comoventes vêm dos lugares que menos esperamos. E às vezes as pessoas que nos salvam são exatamente aquelas que o mundo nunca percebe. Obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias. Adeus! E nos vemos novamente no próximo vídeo.